Boa tarde, eu sou a Paula Lemes, neuropsicóloga da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia e serei a mediadora da live de hoje chamada Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas IFES. Esta live faz parte de uma campanha organizada pela Universidade Federal de Uberlândia em parceria com o Ministério Público Federal, com o intuito de discutir, debater, levantar e prevenir qualquer tipo de assédio dentro das instituições federais de ensino superior. Sejam eles o assédio sexual, virtual, moral, etc. Para isso, convidamos autoridades no assunto para participarem conosco na live de hoje. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Fafati Costa. Boa tarde a todas e todos. Eu queria parabenizar as falas da doutora Bianca, da doutora Letícia. Quero agradecer também a Paula e a Aline, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, que fizeram este convite. E dizer que é um prazer e uma honra falar com mulheres, para mulheres e para os homens sobre as nossas questões. Quando uma mulher não se sentir segura no seu ambiente de trabalho, não se sentir segura na rua, não se sentir segura em casa, nenhuma de nós estará segura também. A máxima do feminismo de mexeu com uma, mexeu com todas, precisa ser uma prática das ações de cuidado, das ações de prevenção, das ações de responsabilização sobre toda forma de violência contra a mulher. Há alguns anos, nos anos mais recentes, eu venho estudando justamente o assédio em ambiente universitário. A minha pesquisa começou na instituição onde eu trabalho, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esta não é uma prerrogativa de uma única universidade. Todas as universidades do Brasil e do mundo vivenciam esta calamidade pública, institucional, que é a desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, contra as orientações, contra as minorias, divergências religiosas ou raciais. Há uma série de outras questões, mas vamos falar de assédio sexual, que é o tema da nossa live de hoje. As duas falas anteriores me confortam o coração, que é saber que a Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, está buscando orientações jurídicas para esse cuidado em relação aos casos de violência que forem reportados à direção e à reitoria, às coordenações de curso dentro dessa universidade. Mas eu queria que isso fosse expandido, e espero que sim, a gente vai conversar depois também, pela Procuradoria-Geral da União, a todas as instituições, mas antes disso, tem uma coisa que a gente precisa muito falar e conversar, que é justamente a prática da sociedade que se reproduz dentro da instituição. Sabemos muito bem o quanto as mulheres são desacreditadas em suas denúncias de estupro. Vemos com câmeras que registram os assédios sexuais, temos exemplos claríssimos há poucas semanas atrás, em órgãos governamentais, e que a punição é risível, irrisória, quase nula, quando efetivamente a mulher é desacreditada. Tivemos recentemente o caso Mari Ferrer, que foi um escândalo no Brasil, de uma audiência pública, para quem mencionou recentemente que as comissões de homens, obviamente, colocam a mulher numa situação ainda mais constrangedora. Temos isso na sociedade. Isso se reproduz no nosso ambiente de trabalho. E a ponta mais frágil desse ambiente de trabalho são as nossas estudantes e, em alguma medida, as técnicas, as terceirizadas, que têm ainda uma estrutura também mais carente, mais frágil do que as professoras, digamos assim, as servidoras no cargo de direção, ou de instituto, ou de professoras, mas temos que entender, quando a nossa aluna, quando a estudante sofre assédio sexual por parte tanto de professores quanto dos seus colegas de alunos ou técnicos ou qualquer outro servidor, ela, muitas vezes, não tem onde recorrer. Algumas instituições que já possuem suas secretarias, no caso da Rural, nós estamos justamente implantando a Secretaria de Gênero para
recentemente é um projeto que a gente tem desenvolvido, inclusive, de apoio à fundação dessa secretaria, a partir de muitas discussões sobre essa temática. Mas antes dessa secretaria existir, para onde essa aluna faz a denúncia? Para a sua coordenadora de curso ou coordenador? O que acontece em geral? E não é uma prerrogativa, volto a dizer, de uma única universidade. Uma pesquisa desenvolvida no Reino Unido, onde eu fui confrontar e fazer a minha investigação de pós-doutorado, em 14 instituições do Reino Unido, apontou que o staff, que o serviço público das universidades não está apto, não está capacitado a receber essas denúncias. 90% das denúncias são estimuladas a não virarem processos administrativos. Isso lá e isso se reproduz aqui. Então, pergunto a vocês, a UFO está implantando a política, fazendo seus vídeos, buscando essa comunicação, criando as suas lives, efetivamente, creio, vai treinar seus funcionários, mas a primeira coisa a se pensar é, ao receber uma denúncia de uma estudante, por exemplo, de 20 anos, nós, como instituições de educação, quem são as pessoas para quem essa estudante faz a denúncia? É uma coordenadora do curso ou um coordenador? Como essa pessoa recebe essa denúncia? O que normalmente a gente ouve, infelizmente? Mas olha, o aluno é tão bom, esse menino é tão bom, ou esse professor é muito companheiro, é um ótimo professor, vamos rever essa situação. Isso acontece, gente, infinitas vezes. E aí acontece o assédio, o assediador, ele perpetua cometendo o seu crime, por quê? Porque ele tem um corpo de amigos que vai fazer a sindicância contra ele. Não fazem. Os processos administrativos têm um prazo, a gente sabe que demora o quê? 6 meses no máximo. Se a denúncia não for comprovada, se o processo administrativo não terminar, o que acontece? A aluna está exposta, ou a professora, que é o caso mais raro de denúncias de professoras, vamos falar dos casos mais comuns. Normalmente, o máximo que vai acontecer é esse professor ter uma aula ou outra assistida por alguém, a vítima, que na verdade eu prefiro falar a sobrevivente do assédio ou da ação de violência, ela é quem tranca o curso, ela é quem sofre danos psicológicos, além do sexual que já sofreu, ela muitas vezes se mutila, ela é desacreditada dentro da instituição, ela é desacreditada pelos próprios colegas quando um assediador foi alguém que ela já ficou numa festa, que já namorou, que já ficou num barzinho, que é seu melhor amigo. Vamos entender uma coisa, os assediadores, os estupradores, os violadores, em sua imensa maioria, são nossos colegas. São professores que estão ao nosso lado nas reuniões do departamento, são nossos alunos que estão na mesma sala com a sobrevivente da violência, são tios, pais, primos nas violências domésticas, irmãos, namorados, não é? Nós temos que falar para os homens, temos que falar para os jovens que estamos formando, qual é o papel dos homens nesse lugar, mas nós temos que encorajar as mulheres a ouvirem as mulheres, a compreenderem as mulheres, a respeitarem as mulheres e a acreditarem nas mulheres. Porque quando o patriarcado vence, qual é a maior vitória da sociedade machista brasileira? As mulheres que corroboram com essa sociedade à medida que questionam posturas de qualquer outra mulher. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a estrutura de uma sociedade desigual em gênero dentro das instituições, nós temos 63 universidades federais, só 19 reitoras são mulheres. A minha universidade tem mais de 100 anos, tem 110 anos. Teve uma única reitora, recentemente, efeito ProUni, teve uma única reitora. Essa mudança de concepções de mais mulheres nas universidades é recente. Né? Então, a estrutura que nós lidamos é uma estrutura machista, é uma estrutura que nos coloca num plano de desigualdade de gênero para começo de conversa. Então, as nossas violências são morais e institucionais, desde a diferença salarial ou a diferença de cargos, a diferença de bolsas que são concedidas,
a visibilidade das mulheres no plano da educação, que tipo de ciência é feita por mulheres, que tipo de ciência é feita pelos homens, tudo isso gera um comportamento que faz com que os homens, detentores desse poder milenar sobre a posse dos nossos corpos e das nossas mentes e dos nossos desejos, se reproduzam no cotidiano das nossas salas de aula. Né? Então, como vocês estão pensando em administrar, em fortalecer o corpo discente e o corpo docente, para que haja uma escuta responsiva e responsável sobre o caso das denúncias? Porque quem passou por um assédio sexual, embora tenhamos visto pelas falas anteriores que os testemunhos são importantes, que as mensagens são importantes, mas quem já passou por essa violência não pode ter que falar sobre esse caso 10 vezes. Teria que falar uma única vez e ser o suficiente. Porque há uma segunda violência que acomete quem passou pela primeira violência, que é a repetição. Então, ela fala com a coordenação do curso, depois ela fala numa sindicância, depois ela presta um depoimento, depois ela fala com mais 10 pessoas que tem que fazer. Então, assim, as instituições, nós somos formadoras e formadores de cidadãos, não é? Essas instituições precisam pensar numa estrutura de entendimento e de respeito a esses casos e todos os outros, para que seja construída uma forma de acolhida com resultado. Porque o que acontece é que o professor não é afastado. Se for, gente, dos 100 casos que nós estivéssemos investigando, quantos resultaram em demissão? Porque se não houver a punição da demissão, por exemplo, da punição administrativa em sua máxima instância, como resposta, os casos continuarão a acontecer. Então, a minha pesquisa ela começou em 2017, quando, inclusive, o Data Popular no Brasil havia feito uma entrevista com estudantes de 16 a 24 anos, de 3 milhões de universitárias brasileiras tinham passado por algum tipo de violência dentro do ambiente universitário. Os homens que foram entrevistados, 35% deles responderam que não consideram as atividades vexatórias, os trotes, a submissão de algum subjugamento das mulheres como violência, e mais, nas festas e encontros estudantis, se a aluna estiver tomando uma cervejinha, se tiver bebido alguma coisa, eles acham normal cometerem o assédio sexual e até o estupro, porque ela estava aceitando o risco. É desta sociedade que nós estamos falando. É de jovens de 20 anos que consideram uma colega de sala de aula, quando bebe uma cerveja numa festa, ela está assumindo o risco de ser violentada. Nós precisamos corrigir aí, a estrutura é aí. Nós temos que falar com os jovens que nós estamos formando dentro da sala de aula que não é não. Nós temos que discutir consentimento, nós temos que educar para a propriedade mais sagrada que existe de qualquer pessoa, que é o corpo. Não existe nada no mundo que seja mais sagrado do que o corpo, do que a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Né? Então, minha pesquisa trata Brasil, Reino Unido e Portugal. Em Portugal, na Universidade de Coimbra, por exemplo, uma das universidades mais antigas da Europa, uma cidade eminentemente universitária, um questionário de 500... Um questionário foi distribuído para 500 estudantes entre homens e mulheres, 400 mulheres, ou seja, 90% de novo, das respostas indicaram que sofreram assédio dentro da universidade. Né? Nós estamos falando sempre de estatísticas quase 100% de quem é ouvido. E nós estamos falando só de uma pontinha do iceberg, porque a estrutura do silenciamento é que é ainda mais grave. Há uma violência institucional que é de silenciar a mulher em todos os aspectos, né? E o não encorajamento da denúncia, além de favorecer o perpetrador da violência, adoece as nossas jovens. Os índices de suicídio são imensos no Brasil, na faixa etária dos estudantes universitários. Infelizmente, na minha instituição, houve caso de suicídio após denúncias de estupro, porque o estudante
continuava presente na instituição, tripudiando da vítima, e ela foi desencorajada pelos professores do curso que ela fazia a prestar a denúncia, porque o menino era um menino de excelente CR, um menino de excelente postura acadêmica, né? Mas um ser humano desprezível. Então, estamos falando de quê? O que é que nós vamos valorizar? A nota do aluno e o descrédito da estudante, ou nós estamos construindo e repetindo dentro das instituições a sociedade violenta que nós temos aqui fora, né? Então, nós na Universidade Rural reformulamos o Código Estudantil, que não previa punições para esse tipo de situação, é um código extremamente antigo, de uma universidade muito antiga. Estamos elaborando, então, a construção dessa secretaria, de gênero e diversidade, mas eu acho que talvez o nosso papel de discussão seja o que vamos fazer para construir uma sociedade segura para as mulheres, porque ela precisa começar onde nós estamos. Se não for seguro entrar para dar aula, lidar com alunas que estão sendo violentadas dentro da nossa instituição, a gente não pode querer que seja seguro lá do lado de fora. É preciso ser seguro dentro de onde a gente está. E é preciso ser seguro dentro de uma reunião quando um colega homem nos silencia, a gente tem que dizer não. Então, quando as professoras já não conseguem dizer não, quando as diretoras de instituto, quando as coordenadoras de curso já não conseguem dizer não para os seus colegas, não é possível que vai esperar que uma menina de 20 anos consiga dizer não para um professor. Né? Então, assim, nós temos um problema social repetidas vezes dentro da nossa instituição ou de qualquer outra instituição, que merece que nós, professoras, nós, reitoras, nós, gestoras, procuradoras, enfim, saibamos dizer não a essa estrutura que se repete, né? Então, espero mesmo que a UFO desenvolva seus programas, cartilhas, vídeos, mas, sobretudo, a conscientização dos seus funcionários, dos seus alunos, homens e mulheres, para transformar a instituição num lugar seguro para todas nós, porque não pode ser seguro só para algumas pessoas, tem que ser seguro para todas, tem que ser seguro para aquela menina que não consegue falar o que ela sentiu. A gente tem que observar aquelas alunas que estão entrando em depressão e não conseguem falar, porque todos riem dela em alguma medida, porque foi desacreditada na vida, não é? Então, eu acho que estamos vivendo um momento de alerta muito grande, tanto na sociedade brasileira, quanto dentro das instituições, que essa temática vem à baila agora por muita gente, mas porque já não dá mais, né? Eu acho que essa tem que ser a nossa indignação e a nossa consciência, já não dá mais. Então, se em algum momento você tem uma colega de trabalho que passou por uma situação de assédio e sofreu, foi afastada, ficou de licença, e você ainda duvidou, ainda questionou, reflita, pare, porque isso está acontecendo com 90% das nossas alunas, com 70% das nossas servidoras, com não sei quantos por cento das nossas professoras, que às vezes conhecem a esposa do assediador, trabalhou com o assediador há 15 anos, e agora, mas foi só... A naturalização do assédio também é perigosa, não é? Porque essa sociedade que nos construiu e nos fez crescer pensando que a culpa é nossa eternamente, faz com que a gente naturalize certas situações bastante constrangedoras, como um aperto, um abraço mal colocado, e a gente não tem coragem de afastar ou de falar. Então, assim, é hora da gente entender que acontece com todas nós. Já aconteceu com todo mundo que está aqui nessa live hoje, em algum momento da vida. Possivelmente com quem está nos ouvindo. É preciso, se falar não comigo nunca, para e pensa, reflita lá atrás. Seu tio, seu avô, seu primeiro professor do colégio, seu amiguinho, seu ex-namorado, reflita se em algum momento você estava constrangida por um olhar, por uma presença, por um toque, por uma palavra e por uma coisa forçada que você não quis. Se isso aconteceu com você em algum momento da sua vida, você foi assediado. E aí a pergunta é, até quando? Quantas mais? Estamos formando quantas alunas por ano?
quantas delas nós ouvimos, quantas delas nós protegemos, ou quantas delas nós fingimos que não estava acontecendo conosco? Porque não é comigo, então, não. Então, assim, a minha fala aqui é de quem pesquisa, é de quem ouve, é de quem se incomodou bastante quando ouviu dentro da sua instituição os casos de estupro que aconteceram com as nossas alunas. Eu ouvi de colegas professoras que era uma questão das estudantes. Naquele momento eu entendi, não, é uma questão minha, é uma questão nossa. E ali nasceu a pesquisa, nasceu o interesse de ouvir, e ouvir a todas, professoras, técnicas, servidoras e estudantes, para falar que tipo de assédio você já sofreu, que tipo de violência você sofre. A universidade é um lugar de mulher? Essa é a pergunta que eu faço, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Que estrutura nós estamos dando para responder a essa pergunta? Então, o meu desafio é, se a universidade é formadora e se a violência acontece dentro dela, que ela seja o locus perfeito e ideal para se transformar no maior centro de discussão, de mudança de uma sociedade. Que a universidade seja o locus ideal na construção de novos homens e mulheres desse país. Não é não. Enquanto uma mulher não estiver segura dentro da instituição, nenhuma de nós estará. Obrigada.